Mas nós estamos num propósito de oração, e nesse propósito de oração, meu texto para hoje está no livro de João, capítulo 17. E eu quero que você me acompanhe. A minha tradução é da NVI, pode acompanhar aqui no telão. E é um texto interessante. Eu sei que tem alguns que chegaram hoje, chegaram de viagem, estão vindo pela primeira vez na igreja neste ano de 2023, primeira vez hoje. Não está sabendo de tudo que está acontecendo, porque nós não estamos transmitindo as primícias, só estamos transmitindo no domingo. Então você não vai estar por dentro do que a gente estudou e do que a gente aprendeu. Por isso eu vou atualizar você rapidamente. No primeiro dia da semana, no primeiro dia das nossas premissas, nós estudamos sobre a oração de Ana, quando Ana pede ao Senhor um filho. Está no livro de 1 Samuel. E foi a oração da entrega, quando ela pede a Deus algo e ela devolve o que ela pediu ao Senhor, totalmente, completamente. Chamado de oração de entrega, oração onde você se derrama diante do Senhor e onde você se apresenta diante de Deus sem reservas, entregando todo o seu ser, toda a sua dor, toda a sua alma, toda a sua vida. E quando Deus responde essa oração, você devolve tudo para o Senhor, não fica para você. E no segundo dia nós estudamos sobre a oração de Abraão, quando Abraão intercede por Ló, seu sobrinho, que está na cidade de Sodoma. E as duas cidades, Sodoma e Gomorra, foram destruídas pelo fogo vindo dos céus. E ele vai diante de Deus orando ao Senhor, e é chamada da oração de ousadia. Orar ousadamente diante de Deus, e ousar pedir a Deus uma coisa, e depois ir pedindo a mesma coisa de várias formas. E a cidade só não foi salva porque não tinha 10 justos na cidade. Ele começou com 50 justos e veio caindo até chegar a 10. Quando chegou 10, Abraão falou: não é possível que não tenha 10 justos naquela cidade. Não tinha, a cidade foi destruída. E nós vimos como Abraão intercedeu por aquela cidade, mas Ló, seu sobrinho, foi salvo através da oração de intercessão de Abraão. No terceiro dia nós estudamos sobre a oração de Daniel, quando ele consulta no livro da lei e descobre os motivos por que a nação está no cativeiro. Daniel capítulo 9, chamada oração de confissão de pecados. E nós aprendemos sobre a confissão de pecados, que nós precisamos confessar os nossos pecados individualmente, com dia, hora e local, com nomes, e que nós precisamos também fazer intercessão por nós, pelos nossos líderes, pelos nossos pais, pelos nossos avós, pelo prefeito da cidade, pelo governador do estado, pelo presidente da nação, porque muitas vezes eles fazem coisas que não agradam ao Senhor, são atos de rebeldia, atos de rebelião, porque às vezes eles não têm entendimento espiritual e entram no campo da rebelião. Então nós podemos, como intercessores, entrar no mundo espiritual e interceder por eles, e pedir que Deus tenha misericórdia da nação, que Deus tenha misericórdia da nossa casa, da nossa geração, da nossa família, que Deus não permita que o pecado praticado por outros nos atinja. Embora nós criamos 100% na bênção, porque a Bíblia diz que o Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e é em Cristo que nós estamos edificados. Nós cremos na bênção, porque a Bíblia diz que a bênção é maior do que a maldição, porque a maldição vai apenas até a 4ª geração daqueles que desobedecem ao Senhor, e a bênção vai até 1000 gerações daqueles que obedecem ao Senhor. Portanto, a bênção é maior do que a maldição. Nós cremos na bênção e vivemos na bênção, estamos andando na bênção do Senhor. Todavia, no entanto, a gente sempre tem um olhar atento para áreas que pode estar em cativeiro, e se tiver, não há crise, o que a gente faz? Entra no mundo espiritual, ora, pede perdão, porque o Senhor disse que nós podemos fazer intercessão por nós e pelos nossos. Então, de maneira inteligente, a gente se posiciona diante de Deus. Daniel fez isso, e a nação foi livre e abençoada. No quarto dia nós estudamos sobre a oração de Salomão, orar por sabedoria. Quando Salomão vai diante do Senhor e ele está diante de Deus, e Deus vem a ele em sonho, e Deus fala com ele
pede-me o que queres que eu te darei. E ele disse: Senhor, eu sou um jovem, eu não sei governar, eu estou diante do teu grande povo, então eu te peço, me concede um coração sábio, para que eu possa discernir o bem e o mal. Como o alvo de Deus na terra é gente, Deus agradou do pedido de Salomão, e Deus disse: não apenas isso te darei, mas também te darei fama, te darei dinheiro, te darei ouro, te darei prata, como nunca dei a ninguém na terra. E Salomão recebeu diante do Senhor. Então nós aprendemos sobre o pedido de sabedoria, e sabedoria é algo que nós precisamos pedir sempre, porque todos os problemas que nós enfrentamos é um problema de sabedoria. Se você tem um problema no casamento, você tem um problema de sabedoria. Se você tem um problema na vida financeira, você tem um problema de sabedoria. Se você tem um problema nos relacionamentos, você tem um problema de sabedoria, porque a Bíblia diz que a sabedoria edifica a casa. Com sabedoria a casa fica de pé. Então nós precisamos pedir a Deus sabedoria, e a Bíblia diz que Deus dá sabedoria livremente e não lança no rosto. Então nós podemos pedir para tudo que precisarmos. No quinto dia nós estudamos sobre a oração da reconstrução, baseado na oração de Neemias, quando Neemias vai reconstruir os muros da cidade. Nós aprendemos muitas coisas sobre a oração da reconstrução. Se você já mexeu com obra, você sabe do que eu estou falando. Quando você está reconstruindo, você é atacado de todos os lados, você é atacado de todas as frentes. E Neemias monta uma estratégia vitoriosa. Ele deu ao povo uma espada na mão, e com a outra eles faziam a obra. Então a recomendação de Deus para nós é: fique com a espada na mão, mas continue trabalhando, continue lutando, vá em frente, acredite, mas tenha a espada na mão. E não estou falando de uma arma comum, eu estou falando da palavra de Deus, que é regra de fé e prática. E se ela não estiver nas nossas mãos para ser consultada, estudada, para aprendermos com ela, para que ela ministre o nosso coração, quando chegar a hora da batalha, perderemos as batalhas por não ter conhecimento suficiente. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Todo o nosso erro está no fato de não conhecermos divinamente as Escrituras. Mas Deus quer nos dar seu conhecimento, sua sabedoria e sua graça. Oração da reconstrução. Se você está reconstruindo algo, então é tempo de orar bastante. Depois nós estudamos no sexto dia, sobre a oração do dia mau, baseado na oração de Jesus no Getsemane. Quando Jesus vai ao Getsemane, e ele diz para os seus discípulos: a minha alma está triste, a minha alma está triste até a morte. Oração do dia mau. O dia mau pode acontecer, o dia mau pode chegar para a gente, aquele dia de peso, aquele dia de dificuldade, que você não sabe como lidar, suas emoções entram em conflitos facilmente. Nós aprendemos na oração do dia mau que você precisa pedir ajuda, que você precisa ser humilde o suficiente para dizer: por favor, fique comigo, ore comigo, minha alma não está boa, minha alma não está bem. Eu estou bem, mas a minha alma não está bem, minha alma está ruim, minha alma está horrível, eu estou sentindo sensações terríveis, e eu não posso ficar sozinho, eu preciso de gente comigo, gente que me ama. Mas não é qualquer pessoa, é gente de oração, é gente que intercede por você e te ajuda a atravessar o dia mau. A boa notícia do dia mau é que ele é um dia, vai acabar, e logo virá um novo tempo na sua vida. Um tempo onde você não vai sentir mais esse peso, essa angústia, essa dificuldade, e vai conseguir andar tranquilamente em paz. Mas enquanto o dia mau não passa, você precisa de ajuda e de socorro. Aprendemos muito sobre o dia mau. E a nossa última oração foi a oração para quebrar entre aspas, o livre-arbítrio. Você sabe que o livre-arbítrio não pode ser quebrado, porque Deus deu ao homem. Quando Deus criou o homem, Deus deu ao homem o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é do homem, mas esse livre-arbítrio muitas vezes nos leva para caminhos que Deus não quer. E nós estudamos sobre a atitude de Jonas. Deus chega para Jonas e Deus diz para Jonas: vai para a cidade de Nínive, prega contra ela, porque a sua maldade chegou até a mim. Ao invés de ir para Nínive, ele toma o caminho oposto e ele vai para Tarsis. E aí então Deus move algumas coisas para fazer com que o livre-arbítrio de Jonas seja, entre aspas, quebrado.
que ele descubra que está fazendo escolhas erradas. E nessa pressão que Deus envia sobre Jonas, a Bíblia diz que Jonas vai parar dentro da barriga de um peixe. E o pior, dentro da barriga do peixe, a Bíblia diz que as algas enroladas no pescoço de Jonas, e ele ficou como se fosse um enforca-gato, ali amarrado. E a Bíblia diz que do ventre do peixe ele orou ao Senhor, e ele diz: eu não vou cumprir apenas uma parte do meu chamado, agora eu vou cumprir totalmente o que eu prometi ao Senhor. E Deus ouve a oração de Jonas, e Deus restaura Jonas. Nós aprendemos sobre essa oração que quebra o livre-arbítrio. Quebrar entre aspas, você está entendendo? Quando Deus está criando circunstâncias para te empurrar na direção que Ele quer que você vá. Mas claro que nós não estudamos sobre a segunda oração de Jonas, porque a segunda oração dele é medíocre, né? Mas nós vamos estudar sobre ela um dia. E hoje eu quero avançar com vocês. E hoje o meu texto está no livro de João, no capítulo 17. Hoje eu vou falar sobre a oração sacerdotal, a oração da unidade. Então o título hoje é Orando por Unidade. Orando por unidade. Acompanhe-me. Depois disso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda vida eterna a todos que lhe destes. Esta é a vida eterna, que te conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me destes, e eles as aceitaram. Eles reconheceram que de fato vim de ti e creram que me enviastes. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Tudo que tem é teu, e tudo que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me destes, para que eles sejam um. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Assim como nós o somos. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me destes. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para junto de ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os protejam do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Em favor deles me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, por todos aqueles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amastes. Amém? Nem preciso pregar. Vamos orar ao Senhor. Pode ficar sentado. Levante a sua mão direita. Ora, diga: Senhor,
nós oramos para que esta palavra se cumpra em nossa vida. Nós sabemos o quão difícil tem sido os últimos anos, como as trevas têm lutado para nos dividir, para nos separar, mas nós recusamos todas as ofertas das trevas. Nós fazemos um compromisso de andar em unidade, por causa do nome de Jesus. Eu oro a Ti, Senhor, e eu te peço que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Está feito. Dê um forte aplauso ao Senhor. Orando por unidade plena. Nós precisamos, irmãos, orar por unidade. Porque a Bíblia diz que a casa dividida contra si mesmo não subsiste. Toda casa dividida contra si mesmo não subsiste. O inimigo tem muita legalidade para entrar nela e para destruir. Jesus disse que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades. Portanto, as trevas têm uma estratégia para nos enfraquecer, para nos derrotar. E a estratégia das trevas é nos dividir. E nós precisamos orar ao Senhor, porque graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, que cada um de nós é diferente. Eu louvo ao Senhor porque não existe nenhum ser humano igual. Dos quase 8 bilhões, se não me falha a memória, já completou, de pessoas que existem na face da terra, não tem ninguém igual. Acho que nós podemos dar um aplauso ao Senhor por isso. Você concorda comigo? Não há ninguém, absolutamente ninguém igual. E Deus pega todo esse povo, toda essa multidão, e Deus disse: olha, eu quero que vocês sejam um. Mas Ele nos criou diferente. E aí você olha, Deus, se o Senhor quer a gente um, porque o Senhor nos criou diferente. É porque as nossas diferenças não é para nos separar. As nossas diferenças são para nos completar. A diferença que existe entre você e sua esposa não é para te separar dela, não é para não compreendê-la. A diferença que existe entre você e seu esposo não é para não compreendê-lo, não é para não amá-lo, é para completá-los. Você sabe muito bem que existem dias que nós estamos mal, e no dia que você está mal, nem você se suporta. Imagine se tivesse outra pessoa igualzinha a você. Aí seria terrível. Então, como Deus é bom, eu confesso que eu não planejei falar isso. Mas Deus, como Deus é bom, e Deus criou alguém diferente e colocou do seu lado, porque Ele sabe que naquele dia que nem você se suporta, você tem alguém diferente do seu lado, para te ajudar a vencer aquele dia. Então, as diferenças são importantíssimas, importantíssimas, importantíssimas. Eu gosto muito de brincar com as crianças e observar as crianças, como elas são diferentes. Interessante que Jesus pega todas essas coisas, e Jesus tem 12 discípulos, depois Jesus tem 70 discípulos, e depois Jesus tem 500 discípulos, e depois Jesus tem milhares de discípulos, e nas reuniões de Jesus vinha 20 mil pessoas, e Jesus disse: olha, todos vocês sejam um. É um texto interessante, e nós precisamos orar a Deus por isso.
E onde nós erramos? Nós erramos porque nós não compreendemos o propósito da unidade. E a unidade está fundamentada em 3 pontos apenas. Esses 3 pontos aparecem no texto. A primeira coisa que aparece no texto é Jesus orando por si. Depois Jesus ora por aqueles que estão próximos. E depois Jesus ora por aqueles que estão distantes. 3 coisas também aparecem no texto. Um pouquinho antes e 2 no texto em que nós lemos. No texto anterior aparece a pessoa do Espírito Santo. No texto em que nós lemos aparece a pessoa de Jesus e Deus. E os 3 são um. Aleluia. Agora, talvez você esteja se perguntando, pastor, por que é tão difícil sermos um? Não é difícil. Não é complicado. Nós que ainda não recebemos a revelação plena. Nós que ainda não recebemos a revelação completa. Mas é simples, fácil. Jesus disse: para que todo mundo saiba que o Senhor me enviou. E no início do texto ele diz exatamente assim. Ele diz: a verdade é essa, que o mundo saiba, está no versículo 3, a vida eterna é essa, que te conheça como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo quem enviaste. Só que ele tem falado do Espírito Santo no versículo, os versículos anteriores. Então, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Assim como o homem é essa triunidade, espírito, alma e corpo. E essa triunidade do homem tem que funcionar perfeitamente. Se você estiver com um problema no corpo, sua alma fica mal. Se você estiver com um problema na alma, seu corpo fica mal e pode ficar doente. Se você não alimentar o seu espírito, vai ficar raquítico, fraco e pode até morrer. Você precisa que essas 3 coisas estejam plenamente funcionando corretamente. Seu espírito esteja fortalecido, porque você se alimenta da palavra de Deus. Sua alma disciplinada pelo ensino da palavra de Deus e pela disciplina cotidiana. E seu corpo saudável, porque você obedece a palavra de Deus e anda em santidade. Então seu corpo está completo, perfeito. Agora, nós temos dificuldade de colocar isso em prática, porque nós temos muitas paixões. E são as paixões, que não são coisas que Deus planejou para nós, que entram no nosso sistema. E aí nós temos as nossas preferências, as nossas paixões. E são as nossas paixões que atrapalham. Um torce para o Vasco, o outro torce para o Flamengo, um torce para o Corinthians, o outro para o São Paulo. E aí pronto, aí eles brigam por causa disso. E eu entrei numa casa essa semana, não tive como não observar. Estava escrito lá assim na parede: ser feliz é ser vascaíno. Os vascaínos morreram de rir aí, ó. Eu não tive como não rir. São essas paixões que entram profundamente, nos dividem. Mas nós amamos os vascaínos, tem um monte aqui, tá? Amamos os botafoguenses, amamos os flamenguistas, né? Amamos os palmeirenses, amamos todos. Essas coisas não nos dividem, irmãos. Ou não deveria. Mas eu quero mostrar a você um texto. Esse texto vai quebrar você. Coloque no versículo 10. Eu quero meditar com você, porque é uma palavra de Deus. Versículo 10. Olha que texto interessante.
Recebe essa palavra. Tudo que tenho é... Quem disse isso? Jesus. Pode deixar o texto aí. Você sabe qual é o nosso problema? Jesus disse assim: Deus, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Aqui está o nosso problema. Porque nós achamos que nós temos as coisas, mas na verdade você não tem absolutamente nada. Tudo que você tem, você deve entregar a Deus. Seus talentos não são seus talentos. Seus talentos vieram de Deus. Quando você nasceu, Deus foi lá e plantou o talento dentro de você. Tudo bem. Ele aperfeiçoou o talento dele, mas foi Deus quem deu o talento. Então o talento dele, na verdade, não é dele. O talento dele é de Deus. E é em todas as áreas. Seu casamento não é seu casamento, porque na verdade seu casamento é de Deus. Seu carro não é seu carro, porque seu carro na verdade é de Deus. Sua casa não é sua casa, porque na verdade sua casa é de Deus. Sua família, na verdade não é sua família, sua família é de Deus. Você e a sua casa servem ao Senhor. Na verdade, tudo que nós temos, na verdade nós não temos nada. Alguém chegou para um homem que havia acabado de falecer e perguntou para o contador dele. O homem era bilionário. E ele estava lá dentro do caixão, e estava para ser enterrado. E alguém perguntou: e o monte de dinheiro que ele tem? O monte de dinheiro que ele tem? Não foi com ele não. Mas as pessoas se agarram às coisas, se agarram às posses, e elas brigam, e elas se dividem, e elas matam, e elas criam o máximo de dificuldade. Sabe por quê? Porque estão agarradas. Mas nesta noite eu quero te convidar para abrir mão disso, porque na verdade você sabe que quando você morrer, eu espero que você não morra tão cedo. Você sabe que quando você morrer, sua casa vai ficar, seu carro vai ficar, seu dinheiro vai ficar, o cartão de crédito vai ficar, aquele monte de dinheiro que você tem na poupança vai ficar tudo. Na verdade, tudo que você tem não é seu. Então, qual é o convite que eu te faço nessa noite? Entrega tudo na mão de Deus. Aplaude ao Senhor, pode aplaudir. Pode aplaudir ao Senhor. Sabe o que vai acontecer? Você vai viver melhor, porque você vai ser rico para com Deus. Você coloca na mão de Deus. Sabe por que Jesus vivia bem? Ele diz: olha Deus, tudo que eu tenho é teu. Todos nós aqui na igreja trabalhamos para Deus. O ministério que eu exerço não é meu, ele é de Deus. Na verdade eu não faço o que eu quero, eu faço o que Deus quer. E se Deus não quiser que eu não faça, então eu não vou fazer. Eu só vou fazer o que Deus quiser que eu faça. Pode ser qualquer coisa. Pode ser dinheiro, pode ser cargo, pode ser casa, pode ser qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Eu só quero, se Deus quiser que eu tenha. Se Deus não quiser que eu tenha, eu prefiro não ter. E eu já abri mão de qualquer coisa que Deus não queira que eu tenha. Eu só desejo alguma coisa se o meu Deus estiver na frente. Se Ele for Senhor dessa coisa. Se Ele não for Senhor dessa coisa, eu não quero. Você sabe por que nós temos muita divisão no meio da igreja? Porque a maioria das pessoas ainda não aprendeu esse texto. Jesus disse: olha Deus, tem um detalhe: tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Então eu quero te convidar para você nesta noite. Entrega tudo que você tem ao Senhor. Talvez você diga: pastor, não tem nada, eu só tenho dívida. Entrega as dívidas para o Senhor em nome de Jesus Cristo. Pastor, eu não tenho muita coisa. Entrega para o Senhor, entrega tudo para o Senhor. Porque na verdade, irmãos, do que está nesse mundo, a traça corrói, os ladrões roubam, mas aquilo que nós entregamos na mão de Deus está seguro. Está seguro. É Deus quem dirige o seu destino. É Deus quem dirige o seu futuro. É Deus quem tem o melhor plano para você. Entrega tudo na mão de Deus. Jesus diz: tudo que eu tenho, o Senhor, é teu.
Aleluia. Aleluia. Essa é a parte mais difícil da gente abrir mão. Então eu quero te falar de uma coisa. Até o tempo que você tem não é seu. Porque em determinado momento você vai estar lá descansando e de repente o telefone toca e alguém está precisando de você e você já está deitado e alguém está precisando de você e você não quer levantar, mas alguém está te chamando e você tem um chamado e você foi vocacionado e Deus te vocacionou para alguma coisa. Então você levanta, mesmo sem querer, coloca a roupa e vai, porque você sabe que tudo que você tem é do Senhor. Tudo que você tem é do Senhor. Mas agora você vai gostar da próxima parte. Quando nós conseguimos entregar essa primeira parte, vem a segunda. A segunda não vem enquanto a gente não faz a primeira, tá bom? Mas quando você consegue fazer essa primeira parte, a segunda parte se cumpre. E tudo que Deus tem, aleluia. Você não entendeu? E tudo que Deus tem, desde que você entregou tudo para o Senhor, agora tudo que Deus tem, Ele deposita em sua conta. Aleluia, 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 aleluia. Então Deus vem e deposita, porque Deus já sabe que você entregou tudo para Ele. Você é propriedade dEle, você pertence a Ele, você é vaso na mão dEle. Então Ele tem prazer em te entregar. Ele entrega talentos, Ele entrega dons, Ele opera milagres. Quando você ora, Ele responde. Então Deus, tudo que Ele tem vem para você. Talvez você precise de alegria e Deus tem alegria em abundância, Ele derrama alegria sobre você. Talvez você precise de paz e Deus envia paz para você, porque tudo que Deus tem vem para você. Talvez você precise de contentamento, Deus dá contentamento. Talvez você precise apenas de descansar, então Deus te leva às águas de refrigério e descanso. Aplauda ao Senhor. Agora vem a terceira e última parte. Tudo que Deus te dá, te promove. Agora o texto está glorifica, sabe por quê? Porque está falando da glória divina. E aquilo que Deus dá para a gente, irmãos, não vem com peso. Não vem com fardo. Quando Deus dá, irmãos, aleluia, é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. Jesus disse: olha, então o que eu tenho, eu sou glorificado por meio daquilo que o Senhor deu. Ele estava falando dos discípulos. Ele tinha muitos discípulos, o foco de Jesus eram os discípulos. Ele diz: eu sou glorificado por causa deles. Tudo que Deus te dá, te promove, te leva para um novo nível, te leva para um novo estágio, para uma nova dimensão. Grave esse versículo. Quando você entrega tudo a Deus, então se alguém quer tomar aquilo que você já entregou para Deus, não tem problema, porque você já entregou para Deus. Aí você fala: Senhor, fulano está querendo tomar o que o Senhor me deu, resolve com ele lá, o problema é do Senhor, tá bom? Eu não concordo não, mas o Senhor foi que me deu. Então, se o Senhor quer permitir, permita. Se o Senhor não quer permitir, então não permita. E você sabe que muitas vezes Deus faz o cara cair do cavalo, muitas vezes Deus quebra os dentes dele, outras vezes Deus tem paciência, misericórdia, cai na longanimidade de Deus. Ele até fica por um tempo, mas depois acaba voltando, porque tudo que Deus te deu te glorifica e te promove. Mas pastor, qual é a chave então que eu tenho que dar? Entrega tudo. Mas as pessoas têm dificuldade de entregar tudo quando elas têm muitas coisas. O jovem rico tinha muitas coisas. Por isso que a Bíblia diz: não acumuleis tesouro na terra, porque quando você acumula tesouro, você coloca o coração no tesouro. E nesta noite eu quero convidar você a entregar tudo que você tem para o Senhor, para que o seu coração não esteja em nada dessa dimensão. O seu coração esteja no Senhor.
Pastor, e as coisas? As coisas você pode usar à vontade. Você pode usar o carro à vontade, pode passear, porque Deus permite isso. Só que isso não é um peso para a gente, não é um fardo. É porque Deus deu. Então tem alegria, tem contentamento, tem vitória ali. E eu quero então orar com você. Tudo que eu tenho é teu, tudo que tu tens é meu. E então aí há uma glória, uma unidade perfeita, uma plena unidade, e as coisas fluem livremente, levemente, sem peso, sem fardo, sem dificuldade. Por que nós temos dificuldade, pastor, de unidade plena? Porque não entregamos tudo. Entrega tudo. Quando você entregar tudo para Deus, quando você entregar tudo para Deus, você terá tudo de Deus. Você entrega tudo e recebe tudo. Você entrega tudo e recebe tudo. Como será a vida, pastor? Será uma vida de glória, de bênção. Será uma vida de fartura. Pastor, mas como é que eu posso ter fartura tendo apenas um chinelo havaiana? Isso é preenchido por Deus, não é pelas coisas. Não é pelas coisas. Mas você pode ter um chinelo daqui. Eu não sei como é que os seus sapatos caros. Eu só conheço os havaianas, mas deve ter esse sapato careca. E se eu posso ter aquele sapato caro? Pode ter. Porque tudo que Deus tem é seu. Tudo que Deus tem é seu. Então você pode usar à vontade. Pastor, eu posso ter um carro, uma Mercedes, uma BMW? Pode. Tudo que Deus tem é seu. Pode. Só não pode colocar o coração nela. Sabe por que você não vai colocar o coração nela? Porque você já entregou tudo para o Senhor. Se coloque de pé. Então eu quero dar uma palavra para você nesta noite. Essa igreja aqui, tudo é de Deus. Os vascaínos são tudo de Deus. Os botafoguenses são tudo de Deus. Os palmeirenses são tudo de Deus. Os flamenguistas são tudo de Deus. Tudo de Deus, tudo de Deus. Pastor, e os talentos? Tudo de Deus. Quem toca é de Deus. Quem prega é de Deus. Quem canta é de Deus. Quem dança é de Deus. Aqui é tudo de Deus. Pastor, e as nossas diferenças? Só enriquece a gente. É por causa das diferenças que eu te amo. É por causa das diferenças que eu te amo. Porque você é diferente de mim. Eu preciso de gente diferente de mim do meu lado. Você me enriquece. Ah, não, pastor, essas pessoas diferentes me aborrecem. Não aborrece não, irmãos. Você precisa crescer, se desenvolver. Na verdade ele é diferente. Você precisa amar o diferente. Sabe por quê? Não tem ninguém igual. É obra de Deus. Então nós somos unidos. Somos um. Por que, pastor, somos um? Porque cremos em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Só isso está bom. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. É só isso, está bom. Ah, mas tem a igreja que é assim: Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. As demais coisas são locais. São locais. Se você está aqui na nossa igreja já há bastante tempo, você já percebeu qual é a nossa identidade. Nossa identidade é completamente diferente das identidades de todas as igrejas que estão por aí. Se você for em qualquer igreja, não vai encontrar a mesma identidade. Claro, nós não somos eles. A identidade de Manancial é só um Manancial que você vai encontrar. Não vai encontrar em nenhum outro lugar. Mas quando nós estamos perto deles, as diferenças nos enriquecem. Ontem eu estive num velório. Eu estava no velório da mãe da Cátia, da vozinha da Cátia, da mãe da Cátia. Tinha vários pastores lá. E cada um ministrou uma palavra. Eu não estava esperando a oportunidade para ministrar. Então eu ministrei uma palavra. Lá no velório, quando tudo acabou, um homem veio a mim chorando.
E ele disse: muito obrigado, pastor. Nossas diferenças nos enriquecem. Nos enriquece. Nos enriquece. Eu amo isso. Deus é muito bom. Deus, eu te louvo pelas diferenças. Somos completamente diferentes, mas estamos abraçados, porque só temos um Pai que é Deus. Só temos um Pai que é Deus. Só temos um Senhor que é Jesus. E só temos um conselheiro, o Espírito Santo. Estamos unidos. Somos um. Pastor, e as diferenças? Nos enriquece. Faz a gente amar mais. As diferenças é para exercício de amor. É nas diferenças que eu descubro que eu estou amando pouco. Quando as diferenças aparecem, então eu digo: Deus, eu preciso crescer em amor, porque apesar de Ele é um servo de Deus, então eu preciso crescer em amor. E eu preciso amar como o Senhor me amou. Eu sei que Deus te trouxe aqui nesta noite. E hoje é o 8º dia. Nós vamos orar por unidade. Unidade. Lá na sua casa, você e sua esposa, vocês precisam ser um. Pastor, mas ele é muito diferente, ele é muito difícil. Mas o Espírito Santo é conselheiro. Se você estiver com sua esposa aí, dê as mãos que eu quero orar agora. Se estiver com sua esposa aí, dê as mãos. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que venha uma unção de unidade no meio da igreja. Eu oro para que venha uma unção de unidade no meio do teu povo, Senhor. Uma unção de unidade. Senhor, eu oro para que o Senhor venha quebrar todo o espírito, Senhor, de confusão, contenda e divisão. Senhor, eu estou declarando falido todo projeto das trevas para dividir, para machucar, para ferir. Eu estou cancelando agora em nome de Jesus Cristo. E eu estou liberando uma unção de unidade na autoridade de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para que cresçamos em amor. Cresçamos em amor. Senhor, nós entregamos tudo ao Senhor. Nós entregamos tudo. Eu entrego cada família, cada casamento, cada lar. Eu entrego cada casa, cada família. Eu entrego ao Senhor agora. Eu entrego agora cada casa, cada família. Eu entrego cada pessoa ao Senhor. Eu entrego em nome de Jesus Cristo. Porque tudo que nós entregamos, nós recebemos depois. Porque tudo que nós damos ao Senhor, depois nós recebemos de volta. Tudo que nós temos é teu, Senhor. Vamos adorar o Senhor.